O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A igreja celebra hoje a memória de São Pio de Pietrelcina, o único sacerdote estigmatizado em todos os tempos, único, oficialmente reconhecido pela igreja. Mas a grandeza do Padre Pio não está nos estigmas. Os estigmas, por assim dizer, é expressão daquilo que ele carregava no coração e na alma. Um eleito de Deus, um eleito de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 5, está escrito assim: Ninguém outorgue a honra de ser sacerdote, senão aquele que é chamado por Deus como Arão. Existe um mistério no Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento, os sacerdotes da ordem levítica, eles não tinham um caráter imprimido na alma. Era uma função sacratíssima, uma função dada por Deus, um carisma, provinha da tribo de Levi. E o sacerdote, ele não se oferecia. E o que ele oferecia também era bodes, touros, carneiros, pombas, rolas. Eram animais. Era a pedagogia de Deus. Somente que com a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus Cristo, ele vem para ser sacerdote. Também na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 7, está escrito: Eis que venho com prazer, Senhor, para fazer a vossa vontade. Dá-me um corpo, Senhor, e este corpo para fazer a vossa vontade. Então Jesus se torna sacerdote da nova e eterna aliança, uma nova mediação, um novo sacerdócio, uma nova mediação e uma outra oferenda. Jesus Cristo é ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Alguns biógrafos do Padre Pio dizem assim, Se Jesus é o Cordeiro de Deus, o Padre Pio é o Cordeiro de Jesus. Porque sofreu demais, Não sofreu somente na carne, mas os maiores sofrimentos do Padre Pio não eram as doenças que ele carregava, e simplesmente as perseguições, que eram fortíssimas, Ser perseguido pelos inimigos externos, isso é até honra, é até glória, mas ser perseguido pela igreja, pelo Santo Ofício, Deus permitiu, pelos próprios confrades, Deus permitiu, tudo isso muita dor para o Padre Pio, mas a maior dor do Padre Pio era ver Jesus abandonado. A maior dor do Padre Pio era ver as almas se perdendo no inferno. Certa vez, quase na época já de morrer, ele estava chorando demais. Os frades também ficaram comovidos. Padre, por que o senhor chora tanto? Ele disse: eu temo que não haja espaço no inferno para a próxima geração. Ele estava falando da nossa geração. E não adianta aqueles otimistas demais, dentro e fora da igreja, querer passar pano quente, querer maquiar. Nós vivemos num tempo terrível, terrível.
o tempo de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora mostrou o inferno. O Padre Pio chorou por conta disso. E nós estamos falando de um santo de sétima morada, um santo que via Jesus, via a Virgem desde criança, via o anjo da guarda, via os demônios. Não é conversa da carochinha. E por que nós estamos assim numa crise tremenda a respeito da salvação das almas? Porque as pessoas já não creem mais na eternidade, não creem mais que serão julgadas no amor. Todos nós teremos que prestar contas da nossa vida, das nossas ações, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer nessa terra. A alma é eterna. Santo Agostinho já dizia, aquele que deixa de meditar sobre a eternidade ou perdeu a fé ou perdeu o juízo, né? Quais são os nomes técnicos para quem perde a fé? Apostasia, né? Lá no parágrafo 675 do Catecismo da Igreja, diz que a Igreja vai passar por uma grande apostasia. Então, quem perde a fé é apóstata. Quem perde o juízo, a razão, o que é? É esquizofrenia, loucura. Então, quem deixa de meditar na eternidade, quem deixa de pesar as suas próprias ações, ou perdeu a fé ou perdeu a razão. Eu digo que a sociedade moderna perdeu os dois, ou está perdendo os dois. Por isso que a divina providência deu esse santo, assim, que a santidade do Padre Pio é um escândalo de tão forte. Ela sai para os poros, né? As missas, o sangue, os milagres, as bênçãos milagrosas, né? Criança que não tinha pupila, Padre Pio foi lá, deu uma bênção, a menina começou a enxergar, não tinha pupila. A mãe também, com uma outra criança lá, pôs a criança dentro da mala para poder viajar até a região do Padre Pio. A criança morreu asfixiada, porque já estava doente, desespero, gente pobre. A hora que abriu a mala, a criança morta, o Padre Pio, como nosso Senhor Jesus Cristo, pega a criança, reza, a criança ressuscita. Né? Um dia, São Miguel Arcanjo jogou o Padre Pio na parede. Desculpe, o inimigo de Deus, né? Satanás, jogou o Padre Pio na parede e disse: seu frade, estás me dando mais trabalho do que São Miguel Arcanjo. Via as consciências, né? Via as consciências, dizia tantas coisas que ele disse. Meu Deus, graças a Deus, tantos livros, né? Tem um canal na internet, eu acho muito bonito, no Senhor, quero até parabenizá-lo. O canal dele chama Padre Pio, ele fala com tanto amor, com tanta devoção ao Padre Pio. Parabéns para esse senhor, né? Não sei o nome dele aqui agora, mas é um canal, acho que é Regina Fidei, é um canal muito bonito, ele já está há um tempinho na internet. Parabéns para o Senhor, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te abençoe, que o Padre Pio te abençoe, para o Senhor continuar trazendo essa riqueza, porque o Padre Pio disse que ia continuar a paternidade espiritual dele através de seus filhos. Sejam eles sacerdotes ou leigos. Quantas comunidades com o nome do Padre Pio, né? Quantos padres, quantas vocações inspiradas no Padre Pio. É o santo do terceiro milênio e nós precisamos invocá-lo, precisamos pedir a intercessão dele, porque se a igreja passa por uma crise, a crise é de identidade sacerdotal. O mesmo Padre Pio dizia, um padre, ou ele é um santo, ou ele é um demônio. É igual Judas, né? Jesus escolheu Judas, como escolheu os outros 11, destinou a sétima morada, destinou a santidade, a união, a um novo Pentecostes, como aconteceu com São João, São Mateus, São Pedro, São Tiago. Mas lá em João 6,71, Jesus perguntou, não foi eu que escolhi os 12? Sim, Senhor, foi sim. Contudo, um de vós é um demônio. Ele chamou Judas de demônio, Jesus chamou Judas de demônio, porque quando a gente recebe uma alta vocação dada por Deus, como Lúcifer recebeu a mais alta de todas as vocações, ser o portador da luz, Lúcifer, portador da luz, anunciar ao mundo, preparar o mundo, a humanidade, para adorar o Verbo encarnado. Ele não quis,
Jeremias 2:20, não serve, não servirei, não quero. Ezequiel capítulo 14, eu subirei, eu serei como o Altíssimo, eu estarei no trono. Se elevou e se tornou o pior de todos os anjos. Caiu o que ele tinha de luz, hoje ele tem de trevas. Assim é um padre, assim é um bispo, assim é um cardeal. Padre Pio falava isso, chorava, espiava por causa disso. Santa Catarina de Sena, outra também santa, estigmatizada. Tem esse livro belíssimo, doutora da igreja. Ela dizia, os ministros ordenados, Deus Pai, dizendo através de Santa Catarina de Sena, dizendo para ela, Deus Pai dizendo, os ministros ordenados, se não obedecem, se não são dóceis ao Espírito Santo, se não são fiéis, são demônios encarnados. Deus Pai disse isso. Então, a divina providência nos dá o Padre Pio como uma última tábua de misericórdia. Como Jesus fala no Evangelho, né? O Evangelho da Misericórdia, o Diário de Santa Faustina, ele diz, antes do tempo da justiça, eu venho com o tempo da misericórdia. Padre Pio atendeu milhões de confissões, mostrando para nós o valor da confissão, o valor do confessionário, o valor da Santa Missa, da Eucaristia, receber os sacramentos dignamente, em estado de graça. Padre Pio era um devotíssimo filho de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Rosário de Pompeii. Padre Pio rezava 5 rosários, né? São 15 terços por dia. Cada rosário em honra, adoração e reparação às santas chagas de Jesus. Que sacerdote divino, mas ao mesmo tempo humano, homem pobre entre os pobres, pequeno entre os pequenos, penitente, caridoso, com a fama que tinha já em vida de santidade, arrecadou dinheiro para poder construir o Hospital do Alívio de Sofrimento, o maior hospital da Europa, um hospital maravilhoso, uma construção que vai durar séculos, onde os melhores médicos atendem até os dias de hoje. Então, é um santo, é um padre, é isso. Isso é um padre, isso é um sacerdote, como Jesus, divino e humano. Por que Jesus é Salvador? Porque ele é Deus e homem. Ele é Deus para nos divinizar e ele é homem para nos resgatar. Assim deve ser um padre. Um padre deve estar com o coração no alto, vendo sempre a eternidade, pastoreando sempre para a eternidade, mas ao mesmo tempo está ali com as pessoas, nas suas vicissitudes, na sua vida, e está próximo, etc. Mas isso consome a vida. Querer ser padre é muito bonito. Vocações sacerdotais, seminarísticas, religiosas, é muito bonito. Chegar a ser padre, vou dizer que não é muito difícil, não. Com muita perseverança e oração, a pessoa chega ao sacerdócio, é ordenado, feliz, né? Quantos padres foram ordenados felizes? A família, as fotos, né? A primeira missa, os primeiros dias sacerdotais, 10 anos, 20 anos, 15 anos. Alguns falam da crise entre os 7 e os 10 anos. Aí vem os 40, os 50 anos, vai perdendo vigor, as situações sociais, políticas, econômicas, familiares, as crises eclesiais. Começar é para muitos, perseverar é para os santos, já dizia São José Maria Escrivá, outro santo sacerdote. Que nessa memória de Padre Pio, de São Pio de Pietrelcina, todo o nosso sacerdócio seja renovado no altar, seja renovado na liturgia das horas, no Sacratíssimo Rosário, nos Santos Sacramentos, no amor ao povo de Deus, aqueles que sofrem, os doentes, os penitentes, os órfãos, as viúvas, os imigrantes,
É para isso que Deus ungiu um homem, para que ele seja um outro Cristo, para que ele se derrame de amor a Deus e ao próximo. Só que isso é um sacrifício em vida. Padre Paulo Ricardo também, que tem um grande conhecimento, um grande amor ao Padre Pio. Padre Paulo Ricardo ensinou para o Brasil inteiro, né, nas suas formações, seus cursos, um homem muito estudioso, né, muito sério naquilo que ensina. Foi reitor de seminário, né? Nosso grande amigo, nosso grande pai também espiritual, sempre repetiu, os renascens do Brasil, afora, nas vocações, o padre não é um homem, é o sacrifício de um homem. Isso é o Padre Pio, um cordeiro, um sacrifício. Rezem pelos padres, rezem por nós, porque o drama de um sacerdote é o drama da cruz. Isso é invisível aos olhos das pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós.